Nós temos um lugar chamado cenáculo, o lugar da última ceia de Jesus. Okay? Esse lugar, vamos lembrar, Jesus chega em Jerusalém na época da Páscoa. Ele vem celebrar a Páscoa em Jerusalém. E vai... Ok. E dois eventos importantes acontecem biblicamente nesse lugar. O primeiro, a última ceia, a ceia de Jesus. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele vem por ocasião da Páscoa, de grandes peregrinações, como nós já dissemos, já comentamos. E ele chega aqui, ele morava em Jerusalém. Onde que era a casa de Jesus em Jerusalém? Não tinha casa. Não tinha casa. Onde ele morava aqui? Não tinha. Ele passou a sua infância em Nazaré. Sua vida pública em Cafarnaum. E ele vem por ocasiões de peregrinação. Ele chega na Páscoa, tanto que vai dizer na Bíblia que vão perguntar aos discípulos onde que nós vamos celebrar a ceia. A Páscoa judaica. O que se celebra na Páscoa judaica? O Pesach, a libertação do cativeiro do Egito. Onde se vai comer o pão asmo, se vai tomar vinho. O que quer dizer o pão asmo? Pão não fermentado. Como se fazia pão naqueles tempos, o pão muito antigo, fazia a massa, deixava a massa do lado, fermentava, demorava alguns dias. Pegava do lado já do pão fermentado um pouquinho, o pão fermentado fazia um pão, misturavam outra massa, misturavam com o pão já com a massa fermentada, deixavam fermentar, agora ajuda, e assim iam fazendo sempre pão, pegando um pedacinho, o resto. Mas naquele tempo, com a fuga, a saída do cativeiro do Egito, não tiveram tempo de começar esse processo. Então passou a ser comido o pão, só o pão e farinha, o pão asmo. E chega aqui e vai perguntar assim, por onde que nós vamos celebrar? E Jesus vai dizer, vamos, seguem um jovem, e segurando um cântaro de água na cabeça, e ele mostrará um grande, espaçoso cenáculo, lugar de ceia. Ok? Uma coisa interessante, eu já ouvi um comentário, sim ou não, mas eu acho que é um comentário interessante. Dizem que aquele jovem que estava segurando um cântaro de água, levando para casa, era solteiro. Sim, não sei, é só questões culturais. Porque ele era solteiro? Quem carregava água naqueles tempos? A mulher, então ele devia ser solteiro. Outra coisa que eu já ouvi é que como que no costume judaico se traz ou se convida nessa mesma celebração, na Páscoa, no Pesach, convidados, imagina, vem agora a família, convidados, e mais os discípulos de Jesus, grande, mas não tão grande assim, ok? E ele chega aqui, e nesse lugar é importante, onde que ele vai dizer, na hora de repartir o pão e dar para eles, o pão asmo, ele vai dizer, esse é o sangue da nova aliança. E deixa, nessa maneira, tem quem vê o rumo do judaísmo, para quem vê, por exemplo, esse é o sangue da nova aliança. Okay? A importância do lugar, o cenáculo, o lugar da última ceia. Esse lugar já foi, nos tempos bizantinos, seja 300 anos depois de Cristo, uma enorme igreja, chamada Nova Sião. Sabia que lá em cima, na igreja, já tinha também um cenáculo. Foi destruída pelos persas em 614 depois de Cristo, reconstruído pelos cruzados e quase intacta até os dias de hoje. Tanto que a arquitetura é muito típica do tempo dos cruzados. O pilar no meio do salão, o pilar que sai das paredes e se encontram no meio para manter os arcos. Muito típico daqueles tempos. 1500, esse lugar principalmente foi mantido por causa que passou a ser uma mesquita. Perdão. Onde que está a mesquita? Estou vendo aqui essa palcozinho aqui do lado, onde que está essa entrada, chama-se Minrab, é onde que fica o sacerdote muçulmano e lidera a reza. Mosaicos com partes do Alcorão, dos dois lados esses azuis. E depois do lado direito tem uma plaquinha azul, pequena, que diz coisas boas ou virtudes de quem? Do rei Davi. O que faz aqui o rei Davi? No Senado. Não faz aqui, mas faz embaixo. É o lugar do túmulo do rei Davi. Aqui embaixo. Ok?
Então tem a plaquinha. Antigamente a descida desse lugar era por aquelas escadas. Hoje se dá a volta, se nós vamos descer, vamos chegar no túmulo do rei Davi. E tem um pilar que mantém essa cúpula branca lá no canto, onde que tem 3 pelicanos, 2 virados dos lados, virados do meio, com o bico virado dentro, ou no meio do corpo do meio. Pelicano é uma simbologia muito interessante. Pelicano, quando ele tem o que dar para os seus filhotes, ele tira do corpo e dá para os filhotes. Ou dizendo, ou simbolizando Jesus que tira do seu próprio corpo, ou se oferece do seu próprio corpo para toda a humanidade. O segundo evento importante que acontece aqui foi o Pentecostes. Depois da crucificação de Jesus, da ascensão de Jesus, muitas vezes seus discípulos e Maria se encontravam nesse lugar. E nesse lugar vem o que se chama baixada do Espírito Santo, o dom das línguas, onde que vão chegar aqui e vão aprender, vão falar em todas as línguas, para depois poderem ensinar aos outros todas as mensagens de Jesus desse mesmo lugar. Ok?